Oi gente, tudo bem com vocês? Para quem tá chegando agora, vale a pena voltar no meu primeiro vídeo, que eu falo sobre as técnicas de estudo que eu estou utilizando para estudar os autores do edital da Prefeitura de Mogi das Cruzes, e alguns autores são coincidentes para outras prefeituras também. E uma delas é falar sobre o fazer amizade com o autor. E esse daqui é o meu mais novo amigo. É sobre ele que eu fui pesquisar e eu vim aqui, ó. Já faço questão de apresentá-lo para vocês, para que vocês também se tornem amigas e amigos desse querido Ladislau Dalbor. Ladislau Dalbor, o livro dele é Educação e Apropriação da Realidade Local. Olha aqui. Lembra que eu falei lá no meu vídeo sobre as técnicas, que o fazer amizade é saber onde ele já atuou, quais são as tendências, né, ideológicas que ele dissemina, que ele passa aqui pra gente. Quem são pessoas mais conhecidas? De repente, por exemplo, eu pelo menos não conhecia esse autor, mas, por exemplo, eu conheço a Erundina, isso eu já ouvi falar sobre e tal, sei que foi prefeita de São Paulo, hoje acho que ela ainda é deputada, né? Então tá associado a uma figura política de esquerda, já atuou na prefeitura de São Paulo e ele atuou junto na prefeitura dela, mas aí tem toda uma parte de biografia que eu quero comentar com vocês antes. Mas só para dizer que essas são as primeiras fofocas que eu tenho para falar para vocês sobre esse nosso autor, o nosso querido Ladislau Dalbor, que vem falar sobre a educação e a apropriação da realidade local. Eu tenho bastante dificuldade porque o ideal é gastar menos tempo nesses vídeos, mas tenho coisas que eu acho importante comentar. Então, falando rapidinho, que a gente já comentou sobre dois autores. O Arredondo, que eu gostei bastante, que falou sobre o processo avaliativo, que foi bem legal. E um outro que foi o Doglemov, que ele falou sobre a excelência, né, na sala de aula, digamos assim, que foi aula nota 10, o que faz um professor ser um professor excelente e, portanto, dono, digamos assim, de uma aula nota 10. E o Ladislau, ele vem com um outro olhar para a educação que eu acho muito bacana. Eu acho que, independente do concurso, termina agregando conhecimento pra gente. Eu gosto bastante da educação e às vezes eu me sinto pouco representada nas práticas de educação que eu vejo por aí, como professora, como psicopedagoga e como mãe. Enfim, então vamos ao que interessa. Para fazer amizade, normalmente eu gosto de oferecer, de pesquisar, e eu trago aqui para vocês a biografia do sujeito. O Ladislau, ele nasceu em 1941, então ele tem 80 anos. Nasceu na França em 41, tem cidadania brasileira, o seu doutorado, ele é doutor em ciência econômica também, lá da Polônia, e a origem do seu nome é polonesa, então deve ter aí alguma referência familiar, talvez. Então a gente fala Ladislau Dalbor, e se a gente for tentar falar em polonês, a gente pode falar Dalbor. Ladislau Dalbor nasceu em 1941 na França, com 10 anos, cidadania brasileira, e em 1964, na nossa época do regime militar, ele foi militante de esquerda e membro do VPR, Vanguarda Popular Revolucionária. Dani, vai cair isso no concurso? Não, não vai cair isso no concurso. Isso faz parte da minha técnica de estudo, de fazer amizade com o autor e buscar saber da vida dele. Então, em 64 ele foi militante de esquerda e em 1970, ele participou do sequestro de Nobuo Okushi. Era um cônsul do Japão aqui em São Paulo, que teve uma repercussão política bastante grande. Não vou entrar nesse mérito da questão. Na verdade, eu não sei falar sobre ela e não fui pesquisar sobre, mas eu sei que teve uma repercussão grande. 3 meses depois da sua libertação, por conta dessa participação no sequestro, ele foi preso e torturado pelos órgãos de segurança, e a gente sabe que na época do regime militar, os órgãos de segurança eles eram confundidos também com órgãos de pavor, de não segurança.
Nessa época em que ele foi torturado, ele era casado e a sua esposa também, por esses mesmos motivos, foi torturada, só que no caso dela, ela foi morta aos 26 anos. Pauline Philippe era psicóloga. Por conta de tudo isso, ele foi exilado, né, foi expulso do Brasil e recebeu abrigo na Argélia. E na Argélia ele também continuou sendo professor na Universidade de Coimbra, coordenador técnico do Ministério de Planejamento de Guiné-Bissau, consultor da Nicarágua, consultor da Costa Rica, da África do Sul e do Equador. Gente, só fazendo uma correção, ele ficou exilado na Argélia, que é norte da África, e a atuação profissional de professor universitário foi em Coimbra, em Portugal, que é Europa. Eu acho legal a gente saber biografia, não pra gente memorizar e decorar tudo isso, mas pra gente entender de quem é que a gente tá falando. Porque isso vai refletir na teoria que a gente vai estudar, né? Depois de um tempo de exílio na Argélia, ele foi anistiado, né? Ele foi, vamos dizer assim, perdoado, né? Do seu exílio, e aí ele retorna pro Brasil. Quando ele retorna pro Brasil foi em 88, e aí de 88 a 92, eu não sei se foi em 88 que ele retornou, mas de 88 a 92 ele trabalhou de secretário de Negócios Extraordinários, de Meio Ambiente e Relações Internacionais, na administração da prefeitura em que a Erundina era a prefeita. Hoje, ele é professor titular na PUC de São Paulo. Ele leciona Economia e Administração, ou Economia Administrativa, não sei. Consultor de diversas agências das Nações Unidas e de governos e municípios. Eu acho interessante porque outros autores que eu já fui em busca, né? Os vídeos que eu já gravei e pelo menos a próxima autora, acho que é a Hoffman. Não é a Hoffman, mas é uma outra autora, eu não lembro o nome. Vocês vão perceber, gente, que eu tenho bastante dificuldade para lembrar nome. E assim, tá tudo bem. Quando tá fácil, eu dou uma olhada, bato o olho e lembro. Quando não tá fácil, depois eu coloco aqui pra vocês quem era que eu tava querendo dizer. E aí tá tudo certo. Eu acho legal porque a referência de biografia deles vai refletir na teoria deles e pra gente entender de quem é que a gente tá falando, né? Depois, então hoje ele é professor titular na PUC, conselheiro do Instituto Polis, Instituto Paulo Freire. Se a pessoa é conselheira do Instituto Paulo Freire é porque alguma afinidade, né, alguma mistura de ideologia existe. Do SEMPEC, IDEC e conselheiro da cidade de São Paulo e outras instituições. Eu lembro que eu procurei o que é esse SEMDEC, mas eu não tô achando aqui. Depois eu também boto aqui no vídeo quando eu for editar o que vem a ser esse SEMDEC, esse SEMPEC, IDEC e tal. Então, esse é Ladislau Dalbor. Sim, podemos associá-lo a práticas políticas de esquerda. O Dalbor, ele está ligado ao Sistema S. Sistema S, SESI, SENAI, SESC, SEBRAE, SENAC. Com a teoria dele, depois a gente vai entender melhor por que ele está relacionado a isso. E a prática dele também está relacionada a práticas de ONGs. E ele vem trazer qual é a participação da escola nessas parcerias, né? Tanto do Sistema S, quanto de ONGs e da sociedade em si. Para Dalbor, o ideal, né, da teoria dele é que a escola, principalmente através da atuação do professor, gere um cidadão que não seja espectador. Paulo Freire questiona muito a questão da aprendizagem bancária, né, que é depositar conteúdos apenas na cabeça do aluno, numa estrutura geograficamente falando de carteiras uma atrás da outra e também pedagogicamente falando de depósito de conteúdo, ignorando a vivência e o conhecimento que aquela pessoa... Eu falo aluno no caso de Paulo Freire principalmente porque ele lida também com adultos. Então, Dalbor fala que a teoria dele fala que a pessoa não deve ser, o aluno, né, não deve ser espectador, ele deve ser um sujeito ativo. E um sujeito ativo, ele é gerador de transformações. E essas transformações, elas devem acontecer no seu entorno, na sua realidade local.
E ele acha que a participação da escola na construção dessa dinâmica, né, de alguém que deixa de ser espectador, que fica ali só ouvindo e recebendo informação, deixa de ser esse perfil e passa a ser alguém ativo, alguém que transforma, no caso ele fala a realidade local. Essa dinâmica depende em grande parte da escola. E ele fala também que essa dinâmica, além de gerar esse cidadão ativo e transformador, essa criatura, né, esse sujeito, né, ativo e transformador, ela gera, numa perspectiva assim maior, né, numa visão maior, ela gera uma cidadania ativa. Nossa, e eu acho muito fantástico, porque eu acho legal a gente olhar para uma educação que não seja uma educação de repetir conteúdos, né? Eu acho que isso aí já devia ser bem superado, embora a gente ainda veja muito disso. Então, uma cidadania ativa, uma cidadania informada. A partir do momento que você tem esse sujeito ativo, ele também vai ter uma prática de cidadania ativa. E uma cidadania ativa é aquela, sim, que transforma a sua realidade local. E aí a gente pode lembrar que as ONGs têm muito dessa prática. E a relação disso com o Sistema S, por exemplo, o SEBRAE é uma instituição que ela oferece apoio prático, né, digamos assim. É um apoio teórico, mas que é para ser usado na prática. O Senai, a gente conhece também, o Senai é uma coisa mais perto da gente, que as crianças vão lá e adultos também, né? Vão lá para uma formação prática, né? Uma formação técnica para atuação mesmo no mercado de trabalho. O SESI, que está mais relacionado à educação, o SESI é desde a educação do primeiro ano do Fundamental 1 até chegar no ensino médio, e aí no ensino médio começa essa parceria já com o técnico do Senai. Bom, o livro fala sobre isso, né? Deixar de ser espectador para passar a ser um cidadão ativo, transformador, gerador de cidadania ativa. Como que acontece isso? Na troca de informação. Mas essa troca de informação é óbvio, né? Não é qualquer tipo de informação e não é qualquer tipo de troca. Até porque uma educação bancária não existe uma troca, é só um depósito. Então, a gente precisa... Óbvio que é uma prática de educação também diferenciada para se alcançar esse perfil de cidadão ativo. Ele dá alguns exemplos como que isso acontece. Então, na prática, como é que a gente vê isso? Um exemplo que ele dá é uma cidade, uma prefeita que trouxe para o currículo escolar das escolas municipais. Normalmente as escolas municipais são aquelas desde a educação infantil e depois o fundamental, principalmente o fundamental 1. Então, a prefeitura trouxe para o currículo escolar o conhecimento da realidade local. Então, você saber o que a sua realidade local produz, quem são, qual é essa mão de obra, o que é que tem ali, qual que é o forte, é a agricultura, é a prestação de serviço, é a fábrica, a produção em fábrica. Eu lembro em uma das aulas, o meu professor deu um exemplo, porque ele é professor, agora acho que é vice-diretor, mas já atua como professor há muito tempo. Ele deu um exemplo de que uma vez ele foi passear, com autorização e tal, ele foi passear na redondeza assim, da escola, e que tinha um muro alto, um portão meio fechado, mas aí ele entrou em contato com uma pessoa responsável por esse local e permitiu que as crianças entrassem para conhecer. E uma criança que morava vizinha a esse local não sabia que esse local era de prática esportiva. E aí chegou em casa e falou para os pais, aí o pai falou, nossa, que legal, então a gente vai lá para ver o que tem e tal. Para dizer que morava ao lado e não conhecia a sua realidade local. E como a escola teve um papel importante no sentido de trazer para essa população, né, essa parte, né, da população, para essa família, o conhecimento do que é que tem ali. A minha filha também já participou aqui na cidade onde eu moro, ela foi conhecer, na cidade tem algumas, aqui em Mogi, né, tem algumas estátuas, né, lá, não sei se é de lata, de metal, não sei o que é aquilo, mas que o artista que produz, que faz essas estátuas, ele é de Mogi. E aí ela foi, e hoje ela andando pela cidade, olhando, sempre fala pra mim, nossa mãe, eu fico tão feliz de saber que eu conheci o artista que produziu essas obras e tal, né?
E é isso, então é você saber quem é que são os artistas, quem é que são os produtores, o que se produz e tantas outras coisas. Que tipo de serviço tem aqui? Essa cidade, que ele dá exemplo lá no livro, essa prefeita, ela trouxe para o currículo da escola o pensar a realidade local. Era uma cidade dormitório que eles falam, uma cidade em que as pessoas vinham para dormir, mas elas atuavam profissionalmente e estudavam. Tem muito isso, a cidade é pequena, as pessoas moram, mas elas vão estudar em outro lugar, elas vão trabalhar em outro lugar, então aquele lugar onde ela vai se desenvolve, e aquele lugar onde ela fica termina não se desenvolvendo. E a partir do momento que a pessoa termina o seu estudo, ela vai para atuar em outro lugar e não na sua realidade local. Então ele fala que o papel da escola é muito importante para despertar esse olhar. E as parcerias, né? No caso aqui, a prefeita que trouxe esse olhar. Mas a ideia é assim, é você saber quais são as necessidades da sua realidade local e atuar, e cada um dentro das suas possibilidades, né? As ONGs dentro das possibilidades dela, a escola dentro da possibilidade dela enquanto escola, as empresas, o poder público, no caso municipal. Mas uma coisa que ele fala é que a partir do momento que desperta essa ideia de cidadania ativa, de sujeito transformador, ativo transformador, tira um pouco dessa coisa de expectativa apenas do poder público. Esse cidadão aqui pacato, né, espectador, dizendo, minha cidade não funciona, não flui, não evolui e tal, não desenvolve, ou assim, não é aproveitado todo o potencial que ela tem porque a prefeitura não faz. Então ele fala assim, não, a escola pode trazer isso, a escola pode fazer parceria também com o poder público, com ONGs, com o Sistema S e com o cidadão em si. Eu achei legal. Tem uma coisa que fala assim sobre Minha Escola, Meu Lar, que é algum projeto também, não um olhar de escola igual casa, mas gerar um olhar cidadão para que a pessoa, né, a criança, olhe para a escola com o mesmo compromisso que ela tem em casa, com o mesmo zelo que ela tem pela casa dela, como ela faz em casa, ela atuar na escola, e como ela trata as pessoas em casa, ela tratar na escola. E aí a gente pode pensar também, e que a partir disso a gente consegue entender algumas coisas, porque a gente percebe em muitos casos que existem relações equivocadas na dinâmica familiar. E é justamente isso que as crianças e adolescentes têm trazido para dentro da escola, e aí fica assim, gera assim uma certa dificuldade. Mas essa parceria escola cidadão, escola prefeitura também, escola ONGs, escola família, é algo que também pode desfazer esse equívoco, né? Vamos trabalhar aqui, entender a escola como a gente entende a nossa casa, só que aí vamos ver como é que se entende o que é casa, né? Como é que eu atuo em casa, para ver se realmente compensa eu trazer esse olhar da minha casa para a escola. Bom, ele fala que a educação não pode ser um trampolim, não pode ser vista como um trampolim. A educação, ela deve ter um olhar transformador. Eu vou estudar para mudar o meu entorno, para transformar o meu entorno para melhor. E não um trampolim no sentido, eu vou estudar para prestar um concurso, para ter um cargo melhor e aí eu vou embora daqui porque essa minha realidade local não me oferece nada. Então seria meio que um olhar, o que eu posso oferecer para minha realidade local. Achei interessante. Dimensões pedagógicas da teoria de Ladislau Dolber, assimilar conceitos científicos pela e na realidade. Isso se aproxima muito da teoria de Paulo Freire também, que é você alfabetizar, você ensinar a partir da realidade que o sujeito já tem. Então, o sujeito ele lida em ONGs, com pessoas de baixa renda, então assim, o sujeito é pedreiro. Eu vou ensiná-lo, vou partir para um processo de alfabetização com ele a partir de palavras que fazem sentido para a realidade dele, com o que ele trabalha. Até porque às vezes, por exemplo, muitos pedreiros não frequentou escola, mas sabe tirar a metragem, ele sabe bater o olho ali, sacar muitas coisas que muitas vezes pessoas, inclusive, que estão na escola não tem essa coisa, assim, de entender o cálculo, né, de diâmetro, de área, diferença disso, diferença daquilo. Então, Paulo Freire já falava isso, considerar a experiência de vida e o conhecimento que a criança, ou no caso do Paulo Freire, do adulto também, que traz.
Crianças tendem a assimilar melhor os próprios conceitos científicos. A realidade delas passa a adquirir sentido. Eles já vêm, gente, eles já vêm com conhecimento, porque viver já nos traz conhecimento. O ambiente escolar, eu sempre falo isso, quando eu já dei aula de português para concurso, e aí eu sempre falo isso, gente, calma, porque os livros didáticos, eles, vou dizer do português, ele vai catalogar coisas que a gente já fala. Você já usa sujeito, você já usa verbo, você já usa adjetivo. Você só não fica catalogando. Olha, isso aqui que eu tô falando, nossa, que lindo, lindo é adjetivo. Olha, o menino é um substantivo. A gente não fica catalogando isso, mas calma, porque você já fala. Vamos só pensar e, de certa forma, caracterizar aquilo que a gente fala. E a mesma coisa é isso. A criança já vem com conhecimento que pode não ser científico, mas dá perfeitamente para se misturar e se adaptar e se entender como o que é científico e o que não é, e chegar num acordo bacana. Porque ignorar totalmente o conhecimento que a criança ou o próprio adulto já tem na escola, e esvaziar e ignorar aquilo e criar uma realidade científica paralela, para ele não faz sentido. E para Paulo Freire também não fazia. Globalização, tem um termo que eu anotei aqui que eu acho importante falar. Meu local interfere no global. Então, é muito legal isso. Um exemplo legal, assim, que eu acho que dá para fazer isso, ele fala de um ser planetário, né? Um exemplo do meu local interfere no global é aquela questão do papel no chão, sabe? O papel que eu jogo no chão, ele vai gerar um impacto global. E aí aqui, na verdade, ele não fala, esse exemplo é meu, mas para dizer que o meu local interfere sim no global. Aquilo que eu produzo aqui vai interferir no global, ou aquilo que eu não produzo também interfere. E cada realidade local, ela tem as suas peculiaridades, a sua importância, a sua riqueza, tem também as suas faltas, porque nem todo lugar está apto a plantar e render determinado tipo de produção. Mas tem a sua produção que pode ser feita e ela pode ser útil para o global. E de repente você não precisa ir para a cidade para se sentir tutor, para se sentir realizado. Por que não se realizar aqui na sua realidade local? Porque às vezes você tem que abandonar os seus hábitos, a sua cultura, às vezes o jeito de viver, o jeito que você gosta de viver, mas por uma necessidade de sobrevivência mudar para uma realidade, vamos supor, urbana, né? Eu achei bastante interessante ele falar dessa interferência do global e do local, que eles são independentes, mas eles são dependentes ao mesmo tempo, né? Eles têm cada um o seu jeito, mas um interfere e completa o outro de alguma forma. Achei bastante bacana. Só para encerrar essa parte aqui das minhas anotações, que ele fala que na troca de informação, escola e cultura, eu passo a ser um sujeito ativo e transformador. E isso tem a ver com Paulo Freire, né? Tá? Tem uma anotaçãozinha aqui. Globalização e desenvolvimento local, a gente não pode achar que eu tô ali esquecido no mundo e que aquele meu jeito de viver, aquela minha realidade local não vai fazer diferente no global, porque vai. E o global também vai fazer diferença no meu local. Urbanização e iniciativas sociais, urbano versus rural, e aí tem um termo lá que é criado que fala urbano, dependência um do outro, foi o que eu já meio que falei. E aí ele vai trazer também para a fala dele termos da formação dele, né, de ciência econômica, que é market table skills, tem um outro que eu anotei, quais são os termos, alguns termos econômicos, learning organization, market table skills, knowledge organization, né? Organização de conhecimento, organização da aprendizagem, habilidades comerciais. Então ele traz também, assim como Douglas também trouxe, que ele era de uma formação de administração, não lembro, não sei se ele era economista também, não lembro, mas enfim, ele trouxe também para dessa parte, essa questão dessa outra formação dele para a educação. Assim também fez Laszlo Dober. Ele fala sobre essa questão do marketable skills, que são as habilidades comercializáveis. Quais são? É um termo econômico, mas na educação, quais são as habilidades comercializáveis na educação?
que isso significa na educação, o que isso representa na educação. A troca, a aproximação e a aprendizagem. A aprendizagem é a habilidade comercializável na educação. A aprendizagem de conhecimento, por exemplo, do conhecimento local. Bem legal. E aí ele fala também da importância do atlas local. A gente conhece atlas como um livro de mapas, assim, né? Ou agora arquivo no computador e tal. Então, mas ele fala de mapas, esse atlas geográfico, assim, da parte geográfica, do local. Conhecer a parte geográfica, a parte ambiental, a parte climática, a parte cultural. Por exemplo, aqui em Mogi das Cruzes tem forte a festa do divino. O que isso representa? E é assim, trazer para o currículo escolar. Eu lembro aqui em Mogi, quando eu estudava na ETEC, eu não lembro agora mais, mas na época que eu estudava, a minha professora de português, a gente tinha que fazer parte das atividades, pesquisar, dividir os grupos, cada um pesquisava. Tinham coisas que aconteciam de madrugada e a gente tinha que ia lá visitar e conhecer e tal. Então, trazer esse conhecimento era uma forma de trazer esse conhecimento para a realidade local. Conhecer o meu bairro, o que ele produz de conhecimento, o que ele tem, como se constitui. Quando eu era criança, eu vim aqui para Mogi, tinha um projeto na prefeitura que a minha mãe trabalhava, na época chamava O que meu bairro tem? Então, ela ia em vários bairros, um por vez, e aí ela levantava a história daquele bairro, e tem muito a ver com isso. Ela levantava a história daquele bairro e no final do projeto apresentava um teatro representando para os moradores, para o pessoal que estava ali, família, amigos, todo mundo, esse trabalho, o resultado desse trabalho de pesquisa do que o bairro deles tem, né? O que é que meu bairro tem, eu lembrei agora falando. Então, como se constitui a política, a arte, a produção, a cultura daquele bairro, e esse é o atlas geográfico que ele sugere. Bom, outro termo que ele usa é esse Learning Organization, organização de aprendizado. Programar, organizar e pensar as práticas pedagógicas. E aqui tem uma associação a Piaget. Assimilar, acomodar, adaptar, equilibrar. A teoria de Piaget é essa, né? A gente assimila determinado conhecimento, aí a gente acomoda, vou dizer na cabeça para dizer que o conhecimento vem na cabeça, né? Embora venha pelos sentidos e tal, mas é totalmente relacionado ao cérebro. Então a gente assimila o conhecimento, a gente acomoda, porque já tem conhecimento lá dentro. A gente faz uma adaptação, porque às vezes eu aprendo uma coisa que elimina aquilo que eu já tinha aprendido. E aí eu percebo, poxa, não é bem assim, eu preciso reorganizar isso, né? Eu preciso reequilibrar, então vou me encaixar novamente com aquela novidade que eu aprendi. Isso, para Piaget, representa o conhecimento. E aí aqui, para Dalbor, essa organização da aprendizagem, organização de aprendizagem para ele é programar, organizar, pensar as práticas pedagógicas. E aí aqui também tem uma fala que associa o professor responsável por ser mediador desse papel de sujeito que deixa de ser espectador e passa a ser um sujeito ativo, um sujeito transformador e que gera uma cidadania ativa. Então, o papel do professor, olha, isso é importante. O papel do professor para Laszlo Dalbor é um papel de mediador. E esse papel de mediador está diretamente associado à teoria de Vygotsky, que também fala que o professor é mediador, ele não pode ser depositário de conteúdo. Ele é mediador de um processo que já acontece com a criança. Ela já vem com aquilo e aí ele vai olhando, ele dá uma questionada aqui, dá uma orientada aqui, ou o professor, eu às vezes até para Vygotsky, um aluno maior, assim, com habilidades mais desenvolvidas, enfim, mas aqui a gente está falando do papel do professor. Para Dalbor, o professor, ele é mediador. Os impactos da tecnologia, ele fala também que não tem como negar os impactos da tecnologia, ela está aí, então a gente precisa aproveitar das facilidades de comunicação, da conexão que a tecnologia traz pra gente, da interação também que ela traz. Então, conhecer, criar aproximação de conhecimento técnico mais conhecimento da realidade. Eu achei um pensamento bastante moderno, né? Para uma pessoa que a gente fez os cálculos aí, tem 80 anos.
É interessante pensar isso, que ele não nega essas novidades, porque, gente, em sala de aula, será que ao invés de mandar guardar o celular, a gente não pode trazer o celular ou os eletrônicos para agregarem na aprendizagem? Então, ele fala sobre isso também. Desafios para a gestão escolar, para os conselhos municipais de educação. Conhecer a sua localidade, ter o olhar da totalidade e da localidade, também não dá pra gente fechar ali apenas no conhecimento da realidade. Essa realidade local, ela precisa sim se relacionar com a totalidade, né? O papel do diretor, conhecer o cotidiano da escola e o professor administrar as práticas dentro da sala de aula. E eu achei legal que na minha aula, o professor, eu até anotei aqui que isso tem a ver, o diretor, conhecer o cotidiano da escola, o professor, administrar efetivamente dentro da sala de aula, dentro ou fora, né? Porque existem as práticas pedagógicas fora de aula, que o professor realiza. Isso tudo faz esse conhecer a realidade local e fora também, conhecer ali a sociedade para a qual e com a qual a gente está trabalhando, professor, escola e tal, diretor, faz parte do projeto político pedagógico, o PPP. E aí, para encerrar, o que ele e quais são, né? Vamos fazer um apanhado aí geral. Como a escola contribui para que o indivíduo construa a sua identidade, seja ativo, seja socialmente ativo, para que o indivíduo conheça a sua localidade, para que ele seja transformador e emancipado. Eu achei bastante legal porque quando eu estudei lá o Arredondo, ele fala também dessa pegada de trazer para si pelo menos a terceira vez, trazer para si a responsabilidade cidadã. Eu acho muito bacana, né? Só que também tem uma coisa assim que a gente tem que tomar um cuidado para não sobrecarregar alguns personagens, né? Tipo assim, professor, se vira, então é delicado. Mas é muito ampla a discussão, não cabe aqui. Dobor, a escola tem que ser menos lecionadora e mais articuladora dos diversos espaços de conhecimento que existem em cada localidade, em cada realidade, né? Ele fala da realidade local. Menos lecionadora, sair mais da sala de aula e atuar mais nos espaços que tem ali naquela realidade local. Os alunos, eles devem sentir-se familiarizados e inseridos. E a gente sabe que muito da prática pedagógica, principalmente a mais tradicional, o aluno não se sente familiarizado, ele não se sente inserido, ele não se sente parte. Ele sente alguém que está recebendo informação que muitas vezes nem faz sentido para ele. Então, quais são os pensamentos de Dobor? Que escola é essa? Que atlas é esse, né? Qual foi o atlas que foi levantado da realidade local? A geografia, as características sociais, ambientais, climáticas, planetárias. Quem é essa escola também dentro de um aspecto mais global? As características econômicas, culturais, desenvolver um indivíduo mais transformador, que saiba, né, qual é o seu papel na sociedade e que a escola também saiba qual é o seu papel, qual que é o papel dela para ajudar nessa construção desse indivíduo mais ativo e transformador. Como é a sua apropriação da realidade local? Como a escola faz isso e como ela traz o indivíduo para também se apropriar dessa realidade local? Qual a sua ação para a transformação? Qual a ação da escola e qual a ação do cidadão também para gerar essa transformação? Como a escola se relaciona com o Sistema S, com as ONGs, com a identidade local? Por quê? Que parceria ela faz para que o indivíduo passe por ela e deixe de ser espectador? Achei muito legal. Como que ela faz para deixar de ser lecionadora e passar a ser articuladora da realidade local? Que tipo de parceria ela faz? E ele acha que esse é o papel da escola, fazer essas parcerias, né? Trazer esse sujeito mais ativo é o papel da escola também. Bom, fui direto, passou aí dos 42 minutos, depois vai ter edição, não sei como é que isso vai terminar. Eu não fiz os cartões desse autor, mas existe a possibilidade dos cartões. E aí, quem quiser saber sobre quais são esses cartões que eu estou falando, novamente, vá
lá no vídeo sobre as técnicas de estudo que eu estou me utilizando para estudar para o concurso de professor da Prefeitura de Mogi das Cruzes. Esse foi Ladislau Dauber. Eu achei bastante legal, mais um que eu achei bastante legal. Eu espero muito ter contribuído. Não esqueçam de curtir, de mandar. Sempre tem um professor que a gente conhece que esse vídeo vai poder ajudar. Também vocês podem gravar, acho, né? Deixa lá reservado para depois rever, virem e rever quando estiver mais próximo, né? Que agora tá mais distante o concurso, mas o tempo passa rápido, gente. E é isso, compartilhar, mandar para as pessoas que vocês acham que pode ajudar. Inclusive, ao meu ver, esses conteúdos valem inclusive para os professores que estão já atuando, que já são concursados, mas para dar aquele resgate, sabe? De formas, de possibilidades de atuação. Essa foi a minha contribuição para vocês do autor Ladislau Dauber, Educação e Apropriação da Realidade Local. Um abraço e até mais!